Olá! A Igreja Batista da Graça disponibiliza as suas mensagens e reflexões nas plataformas digitais. Se quiseres continuar a receber, podes acompanhar-nos no Spotify e YouTube. Deus abençoe. O que torna uma igreja saudável? Será o seu tamanho? Será a sua programação? Será a fidelidade que a igreja tem à palavra de Deus? Hoje vamos então olhar para a carta de Paulo a Timóteo e ver como ele é desafiado a colocar a pregação da palavra no centro da vida da igreja. Nos dias de hoje, a tentação de alterar a mensagem é real. Será que a nossa igreja valoriza e ama a pregação como meio de crescimento espiritual? Então, o título da mensagem de hoje é Uma Igreja que Ama a Pregação. E vamos então abrir as nossas Bíblias na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 5. Segunda carta de Paulo, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 5. Relembrar que este livro é o último livro escrito pelo apóstolo Paulo, dirigido então a Timóteo, um jovem pastor. Nesta carta, Paulo expressa então um profundo amor, mas também um forte encorajamento, talvez temendo que Timóteo pudesse estar a desanimar espiritualmente. Não é em vão que nós vemos no capítulo 1, versículo 7, Paulo a mostrar esse receio. Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Nos versículos então que iremos ver hoje, Paulo desafia a Timóteo a nunca deixar de pregar a palavra, mesmo quando for tentador seguir outro caminho. Se um pastor deve então amar a pregação bíblica, a igreja deve desejar e valorizar essa mesma pregação. Então, uma igreja que ama a pregação valoriza a palavra de Deus. E vamos ver isso no versículo 1. Conjuro-te, a ideia no original é exorto, aviso, ordeno. Perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação no seu reino. Então, quando Paulo fala sobre a igreja, falo sempre com seriedade, mas em tom de obrigação. Ele afirma que Deus e Jesus são testemunhas da veracidade das suas palavras, lembrando que eles irão julgar todas as pessoas, quer aqueles que pregam como também aqueles que ouvem, diante do tribunal de Cristo. Então, ao lermos estas palavras, devemos levar a sério sobre o que significa ser igreja. É a Deus que nós iremos prestar contas. Por isso, o mais importante não é aquilo que as pessoas dizem de nós, não é aquilo que eu penso acerca de mim, mas é, sim, o que Jesus tem a dizer sobre as nossas vidas. Como pastor, aquilo que eu mais desejo ouvir é de Jesus. E encontra-se em Mateus 25, 21, que diz o seguinte: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Então, Paulo, a ordenar, conjuro-te a Timóteo, deixa claro que a igreja não se trata sobre aquilo que nós desejamos, mas sim sobre aquilo que Deus quer. A igreja não é a igreja onde eu me sinta bem, mas é a igreja que está a ser bíblica, está a ser conforme Deus quer, porque a igreja é de Deus. Este é um alerta para aqueles que escolhem igrejas então com base naquilo que gostam, sem se preocupar se essa igreja realmente está a ser bíblica. Deus estabeleceu princípios para a sua igreja e estes não são sugestões, são mandamentos. Conjuro-te. E o mandamento é claro: tenham um desejo profundo pela pregação da palavra. Vamos ver isso, versículo 2. Prega a palavra, insta, a ideia de persiste, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Então Paulo ordena a Timóteo que pregue a palavra de Deus. Sejamos sinceros, parece algo básico. Mas naquela época já havia falsos mestres que não pregavam o que Deus dizia, mas sim aquilo que eles entendiam ou até que eles queriam. Então o desafio é claro:
prega a palavra. Toda a Escritura, do primeiro ao último livro, precisamente porque toda a Escritura é inspirada por Deus, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. A palavra prega era usada para um arauto. E um arauto prega fielmente a mensagem do rei. Não tinha autoridade para mudar seja o que for. Agora, o que significa na prática esta ordem, tanto para o pastor como para a igreja? Prega a palavra. Como igreja, nós devemos desejar que toda a Bíblia seja pregada. Até porque, conforme disse o pastor David Helm, alguns pregadores usam a Bíblia da mesma forma que o bêbado usa o poste, mais para o apoio do que para a iluminação. Quando a Bíblia é, na verdade, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. Então ela não serve apenas para apoio, ela tem que ser a iluminação de toda a pregação. É verdade que quem não está habituado a ouvir a palavra de Deus, a ser pregada, versículo a versículo, no início pode de facto estranhar. Pode estranhar de estar a ouvir. E às vezes parece que as pessoas só se animam com histórias e se não houver uma boa piada pelo meio, a pregação já não mexeu. No entanto, eu quero acreditar que mais dia, menos dia, a palavra de Deus acaba-se por entranhar. Não estranhar, mas entranhar. Não é por acaso que, às vezes, as pessoas dizem-me que quando vão a outros sítios e ouvem outros sermões, começam a perceber que há algo estranho quando o pregador usa a Bíblia apenas uma vez e depois nunca mais usa a Bíblia. Usa um versículo quando usa e depois vai e nunca mais vai à palavra de Deus. Agora, como vosso pastor, isto também tem implicações. Porque o meu desejo é chegar ao fim e dizer-vos o mesmo que disse o apóstolo Paulo em Atos 20, 27. Porque eu nunca vos deixei de anunciar todo o conselho de Deus. Na nossa igreja, nós investimos seriamente na pregação expositiva, contexto, interpretação e aplicação. E muitas vezes nós seguimos uma abordagem sequencial, livro a livro, para que nenhum tema seja evitado. E confesso-vos, já houve momentos em que desejei evitar certos textos. Ou porque me confrontavam diretamente com o meu pecado, ou porque sabia que abordava temas controversos. Mas o meu compromisso não é comigo. O meu compromisso não é convosco. O meu compromisso é com Deus. E diante dele, então, assumi que irei pregar sempre todo o conselho de Deus, doa a quem doer, mas sempre com amor, doa a quem doer, incluindo a minha própria dor. Também reafirmo que tentarei sempre pregar com amor, até porque ninguém ouve uma pregação onde não haja amor. Eu estou cansado de ouvir aqueles sermões de ralhetes, aquelas gritarias, onde parece que o pastor está chateado com tudo e com todos. Eu já passei por essa fase onde eu ia para o púlpito, eu costumo sempre dizer isto, eu dizia à minha mulher, hoje é que vai ser um sermão, vou dar pancada àquelas pessoas todas e vão perceber aquilo que aquilo é e tal. E, na verdade, o meu ministério já tinha terminado por aí, porque já não era amor. Eu quero dizer-vos que eu quero e desejo pregar sempre com amor. Se eu não consigo ouvir uma pregação, entre aspas, sem palavra, também não consigo ouvir uma pregação bíblica sem amor. Tenho a certeza que quando a palavra é pregada com amor, até mesmo quem discorda de nós ouvirá com respeito. Se alguém for embora, que seja pela palavra pregada e não pela maneira como se disse. A palavra é dura. O caminho é estreito. Que seja por isso, não que seja devido à nossa arrogância. Meus irmãos, eu não posso pregar o que quero. Prega a palavra, é a ideia do arauto. Eu sou o arauto da verdade quando eu exponho a palavra de Deus. Ou seja, não é a minha mente que é a verdade, mas é a palavra de Deus. Eu não estou aqui para dar opiniões, mas para buscar um entendimento sólido, bíblico,
eu não sou infalível na minha interpretação. Nós não acreditamos na infalibilidade pastoral. Mas eu estou cativo àquilo que eu entendo que a palavra de Deus diz. E assim a igreja deve amar a pregação, porque é através da pregação que há crescimento e salvação daqueles que Deus quer. Pensemos, então, será que nós estamos a crescer espiritualmente? Como é que nós podemos saber se nós estamos a crescer espiritualmente? Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27, Jesus diz: todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então este texto ensina-nos que o nosso crescimento espiritual é visível quando nós enfrentamos as dificuldades da vida. Quando surgem problemas, aí é que nós vemos onde é que a nossa vida está afirmada. Se estamos alicerçados na palavra de Deus, nós iremos permanecer firmes. Caso contrário, nós vamos viver numa instabilidade emocional e espiritual. Por isso pensa, tens encontrado estabilidade espiritual e emocional em tempos de dificuldade na tua vida? Construir a tua vida sobre algo que não seja a palavra de Deus só irá levar-te à instabilidade espiritual e emocional. A rocha que nos mantém sólidos, a rocha sólida que nos mantém firmes é a palavra de Deus, que é Jesus. Também devemos pregar a palavra, pois sem a pregação não há salvação. Ninguém pode ser salvo sem ouvir o Evangelho. 1 Coríntios 1, 21, encontramos esta verdade. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, pela sua sabedoria aprova Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então uma igreja que ama a pregação deseja que a palavra seja anunciada tanto a crentes como a descrentes. Pois é pela pregação que vidas são transformadas e os mortos espirituais podem encontrar vida em Jesus Cristo. Além disso também, reparem novamente no versículo 2. Vemos que a palavra de Deus deve ser pregada em todo o tempo, independentemente daquilo que as pessoas pensam, ou até mesmo do desejo do pastor, porque a Bíblia tem a missão de quê? De corrigir, repreender e exortar, com toda a paciência e ensino. O que é que isso significa? Corrigir e repreender. A ideia é mostrar que a palavra revela-nos o quanto nós estamos a pecar. Há pessoas que fogem de todo o conselho de Deus porque não querem saber onde estão a pecar. E ninguém gosta de ouvir o que deve ou não deve fazer. Contudo, é pela confrontação do pecado que nós seremos levados ao arrependimento e, ao mesmo tempo, ao perdão de Deus. Então, há pessoas que não querem ser expostas a todo o conselho de Deus porque há verdades que doem. Mas se não doer, não vai haver arrependimento. Se não houver arrependimento, não há perdão. Então, corrigir e repreender. A Bíblia também fala da exortação com toda a longanimidade e doutrina. No original, a ideia é que, ao pregarmos a palavra, nós vamos também fazê-lo com espírito de encorajamento. Ao ensinarmos as pessoas com paciência a verdade de Deus. A igreja deve saber que, ao ouvir a correção e a repreensão, também vai receber ao mesmo tempo o consolo necessário. Nós não somos, nem queremos ser, um exército religioso. Como pastor, podem sempre contar comigo para estar ao vosso lado nas vossas quedas, mas não contem comigo para minimizar o pecado. Eu vou estar ao vosso lado nas quedas, mas isso não significa que eu vou minimizar o pecado. Vou até ao fim do mundo por uma vida, mesmo sabendo que posso ter e vou ter, como já tive problemas com os religiosos, porque uma vida a ser restaurada, ao ser salva, não tem preço. Então vimos até agora que uma igreja que ama a pregação
valoriza a palavra de Deus. Em segundo lugar, não se deixa enganar. Versículo 3 e 4. Pois haverá tempo em que não suportarão, a ideia de aceitar, a sã, a sólida doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, a ideia de desejos maus, como que sentindo coceira, comichão nos ouvidos. E recusar-se-ão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas, aqui a ideia de mitos, lendas, histórias. Então, uma igreja que seja biblicamente saudável irá sempre provocar comichão nos ouvidos daqueles que não se contentam em ouvir a palavra de Deus. Uma igreja que seja biblicamente saudável vai criar comichão nos ouvidos. Isto não é agradável, isto mexe com os meus ouvidos. Porque a palavra de Deus faz isso. E o mais triste é que hoje em dia não são só os que estão fora da igreja que rejeitam a verdade, mas também muitas vezes são aqueles que estão dentro da igreja que a verdade já não é suportável e que já nem querem ouvir todo o conselho de Deus. Sentem comichão nos ouvidos porque querem continuar a ter o seu estilo de vida pecaminoso. Isto é o princípio da idolatria. Eu quero uma mensagem à minha imagem e à minha semelhança. Estas pessoas cansaram-se da verdade. Estas pessoas estão sempre à procura das últimas novidades no mercado gospel. Perdem assim o discernimento, acabando por aceitar qualquer vento de doutrina, desde que isso as faça sentir bem. Permitam-me dizer com todo o amor, esta não é uma igreja para quem procura a última novidade, mas é uma igreja boa para quem procura fidelidade. A pregação da palavra não tem como primeiro objetivo ser relaxante ou trazer-vos paz. Eu não quero que as pessoas saiam daqui a dizer saí em paz, pastor, estou muito mais relaxado. Não. O objetivo até da pregação é quando nós vamos a um osteopata, por exemplo, e ele parte-nos todo. Nós saímos lá cheios de dores, mas depois, passado 24 horas, então o corpo começa a melhorar. A pregação deve ter esse objetivo. Porquê? Porque ela confronta vidas, porque ela leva ao arrependimento dos nossos pecados e a um desejo de viver mais para Jesus. Nós só assim vamos sentir a verdadeira paz. Então a paz não é o objetivo principal, ela é a consequência do objetivo principal. Não é em vão que nós vemos em Efésios 4,14 as igrejas precisam pregar a palavra de Deus de forma que os seus membros se aperfeiçoem cada vez mais à imagem de Cristo para que não sejamos meninos inconstantes, levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulentamente. Quero-vos dizer que sem um conhecimento sólido da Bíblia, até a palha que nos dão no púlpito poderá parecer-nos atraente. Há pessoas que já não têm a capacidade de discernimento e por isso comem palha e acham que estão a comer uma boa refeição. Uma igreja que ama a pregação deseja que os seus pastores permaneçam firmes na verdade e, quando necessário, repreendam esses mesmos pastores. E com isto eu estou a assumir aquilo que eu estou a dizer. Uma igreja que ama a pregação deseja que os seus pastores permaneçam firmes na verdade. E se eles não permanecerem firmes na verdade, repreendam-os. E se ele não ouvir, demitam-me. Porque o nosso governo é congregacional. É a Assembleia que deve destituir o seu pastor caso ele não esteja a ser bíblico. Por outro lado, como pastor, o meu compromisso é agradar a Deus. Eu não devo me preocupar se as pessoas estão a concordar ou a discordar de mim. O meu foco está a ser fiel a Deus, naquilo que Ele ensina na sua palavra. Por isso eu também não posso permitir que me digam aquilo que devo ou não devo pregar, nem como devo orientar e pastorear a igreja, porque neste sentido a igreja não é uma democracia. Nós vamos falar nisso no dia 19 de março. Agora, será que nós temos amado a verdade? Será que nós estamos desejosos de sermos confrontados em amor pela verdade?
ou temos sentido comichão nos ouvidos? Estará o nosso coração seco ou desejoso de ouvir mais sobre Deus? Será que temos procurado fábulas, pregações recheadas de histórias e verdades soltas sem uma imersão profunda na Bíblia? Como disse John Piper, se Deus não amasse a pregação bíblica, Ele não nos teria dado um livro. Deus ama a pregação bíblica e por isso é que nos deu um livro. Então, uma igreja que ama a pregação valoriza a palavra de Deus, não se deixa enganar e assume o custo. Vamos ver isso, versículo 5. Tu, porém, sê sóbrio, moderado, controlado em todas as coisas. Suporta as aflições, a angústia, as dificuldades. Faz um trabalho de um evangelista. Cumpre cabalmente, a ideia de dever completo, terminar a tarefa. Cumpre cabalmente o teu ministério. Perante as dificuldades que Timóteo enfrentava no ministério, seja pelo medo, seja pela tentação de alterar a sua mensagem para agradar as pessoas, Paulo estabelece aqui um contraste. Ou seja, quando muitos corriam atrás de falsos mestres, Timóteo devia manter-se sóbrio, sem se deixar dominar pelas emoções do momento. Uma pessoa sóbria não se deixa levar por qualquer vento de doutrina, mas permanece firme na palavra de Deus, sem se preocupar em seguir modas ou buscar, ou ser, aliás, uma celebridade espiritual, seja lá o que isso signifique. Ao afirmar isto, não estou a dizer que as emoções são irrelevantes ou erradas. Aliás, foi Deus que nos criou como seres emocionais. No entanto, as nossas decisões não devem ser ditadas pelas nossas emoções, porque elas enganam-nos facilmente. Devem ser, sim, orientadas pela palavra de Deus. Às vezes as pessoas dizem, eu acho isto, mas fundamenta na palavra de Deus aquilo que tu acreditas. Não sei. Calma, então. Vamos procurar na palavra. Vamos fundamentar aquilo que nós dizemos através da palavra. Quando vivemos assim, firmes na Bíblia, as nossas emoções tornam-se uma expressão saudável do nosso relacionamento com Deus. Paulo, aqui, reparem novamente, exorta Timóteo a assumir o custo de pregar o Evangelho. Ele poderia também ser preso como Paulo foi. Pois quem se mantém fiel vai enfrentar dificuldades, seja pela perseguição, seja pelo cancelamento, seja pela maledicência. Os pastores são frequentemente tentados a alterar a mensagem com medo do preço de proclamar a verdade. E muitas vezes a maior tentação é focarmos-nos numa igreja cheia de atividades ou estar constantemente a aparecer e a falar em tantos lugares, porque isso depois pode até trazer fama. No entanto, ao fazermos isso, acabamos por não ter tempo para a oração e para o estudo da palavra, quando essa é a principal função dos pastores, conforme Atos 6:4. Nós, porém, nos vamos dedicar à oração e ao ministério da palavra. Às vezes eu fico preocupado, digo-vos, porque vejo colegas meus preenchidos de atividades e quando nós vamos falar sobre o sermão, eles dizem, 1 hora ou 2 eu preparo o sermão. Eu fico escandalizado com isso. Porque nós não vamos dar, certamente, porque nem todos somos Charles Spurgeon, vamos dar um bom sermão às pessoas. Então Paulo desafia a Timóteo a adotar precisamente esta atitude, segundo a Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus como aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar, oração, e que maneja bem a palavra da verdade. Ou seja, estuda a pregação. Da mesma forma, então, as igrejas podem sentir a tentação de pressionar os seus líderes a modificar ou a suavizar a mensagem, na esperança que essa mensagem fique mais atrativa, tendo até medo que os seus filhos se afastem. Quem ajusta o Evangelho em busca da aceitação está, na verdade, a declarar que o Evangelho não é suficientemente poderoso para atrair por si só.
não é a palavra de Deus, então são as atividades, são várias atividades. Os meus filhos afastaram-se da igreja porque a igreja não tem atividades para os meus filhos. Mas a pergunta é, eu estou a ensinar a verdade em minha casa? Eu estou a colocar os meus filhos perante a palavra de Deus ou quero só um ativismo religioso? O ativismo religioso não transforma ninguém, apenas entretém. E nós não somos chamados a entreter. Nós somos chamados a proclamar para haver conversão. Parece que hoje em dia dizer que toda a satisfação está em Jesus já não é suficiente. E se o maior problema do ser humano sempre será o pecado, nós não podemos deixar de falar dele ou falar do arrependimento. Quero afirmar com convicção, o verdadeiro Evangelho atrai-nos para Deus. O falso Evangelho, pelo contrário, trai a nossa relação com Ele. O verdadeiro Evangelho atrai-nos a Deus. O falso Evangelho trai a nossa relação com Ele. Precisamos de assumir o custo de pregar a verdade. O autor de Hebreus desafia os cristãos a cuidarem dos pastores que são fiéis, para que exerçam o seu ministério com alegria e não com dores. Reparem, Hebreus 13:17. Obedecei aos vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque cuidam das vossas vidas como aqueles que hão de dar contas delas, para que o façam com alegria e não com dores, porque isso não vos seria útil. Então, como pastor, eu tenho que saber e tenho que ter plena consciência que pregar todo o conselho de Deus implica um custo. E sei que eu não me posso silenciar por mais difíceis que os assuntos possam ser. Preciso ter a consciência, conforme vemos neste versículo, de que cumpro cabalmente o ministério que recebi de Deus. Embora ainda saiba que tenho muito a melhorar como marido, como pai, como pastor. No entanto, o que mais me custa perceber é que muitas vezes as maiores dificuldades para os pastores vêm do meio evangélico ou da própria igreja. Assim como eu preciso refletir constantemente sobre a fidelidade e o amor com que prego, a Igreja da Graça precisa pensar, será que, pela maneira como nós recebemos, pela maneira como nós vivemos a palavra de Deus, nós temos causado mais alegria ou mais dores ao nosso pastor? Será que eu estou disponível a criar mais alegria ou mais dores ao pastor? Então olhamos novamente para este versículo, vemos que o pastor deve pregar o Evangelho de forma constante, tanto para os crentes como para os descrentes. Por vezes ainda ouvimos alguém dizer, pregaste o Evangelho como se a igreja estivesse cheia de descrentes. Mas é importante lembrar que o Evangelho é para todos. E o meu desejo é que a igreja sinta e ao mesmo tempo deseje o Evangelho. Estamos dispostos a assumir o custo da pregação bíblica? Então, uma igreja saudável é aquela que tem o compromisso firme de ouvir e viver a palavra de Deus sem cedências. Hoje estamos rodeados por informações e muitas vezes deparamos com mensagens que soam bem aos ouvidos, mas simplesmente não criam comichão, porque não têm poder para transformar. A verdadeira transformação só acontece quando a palavra de Deus é pregada com clareza, com amor, ao confrontar-nos com o nosso pecado e ao guiar-nos para vivermos mais para Jesus. Estaremos, enquanto igreja, comprometidos em ser fiéis à palavra, mesmo que ela nos desafie? Estaremos nós a construir a nossa vida comunitária com base na verdade e não ideias populares? Que a nossa igreja seja marcada pela fidelidade ao Evangelho, com compromisso diário de viver a palavra. E que sejamos conhecidos por ser uma igreja que ama, que prega e que vive a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor Deus e nosso Pai, nós chegamos à Tua presença, sabendo que Tu és justo juiz, aquele que irá julgar todos, vivos e mortos. Que essa verdade nos traga o temor e a consciência de que vivemos para o Teu reino e não para os nossos próprios desejos. Ajuda-nos a amar a Tua palavra e a tê-la sempre presente para que possamos pregá-la com ousadia, quer nos tempos mais fáceis ou nos momentos mais difíceis. Dá-nos sabedoria e coragem para corrigir, para repreender, para encorajar, sempre com amor, sem abrir mão da Tua verdade.
Sabemos que muitos rejeitam a tua palavra e preferem seguir o que lhes agrada, mas pedimos que a tua igreja continue firme, sem desviar os olhos da verdade, nem se deixar enganar por falsas doutrinas. Senhor, dá-nos forças para enfrentar as dificuldades com equilíbrio, com coragem. Dá-nos perseverança para cumprir a chamada que colocaste nas nossas vidas e para fazermos a tua obra com fidelidade até ao fim. E que no grande dia nós possamos ouvir da tua boca: bem está, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. E sabemos que isso só será possível pela tua graça, recebida em Jesus, e não pelas nossas obras. E é no nome de Jesus que nós oramos.